Homens e mulheres de 1 minuto. Mensagens especiais para o despertamento missionário da igreja. A mensagem que você irá ouvir a seguir tem por título: Felizes são aqueles que moram na casa do Senhor. Amém, né, gente? Deus seja louvado, né? Eu quero convidar aqui uma pessoa querida, minha companheira velha de guerra, que também na sua simplicidade gosta de orar, tem orado ao longo desses anos aí, fica sempre quietinha aí, ultimamente meio sonolentazinha, né? Não anda muito bem da saúde, mas está aí. Mas está bonita, né, gente? Sonolentazinha, seja lá como for, está lindona, está linda, né? É o que interessa e pronto. Então, se você puder, ajoelha-se, os que puder. Os que não puder, fica mesmo em pé. Isto aí, leva o seu pensamento aos céus, sua necessidade, apresenta a Deus, acompanha a prece aí, a oração. Deus vai lhes dar uma bênção nessa noite, em nome de Jesus. Santo e eterno Deus que habita no céu, Senhor, mais uma vez estamos aqui enjoelhados nessa noite para louvar e engrandecer o teu santo nome. Queremos pedir ao Senhor, Pai eterno, que em primeiro lugar perdoe todos os nossos pecados. Limpa o nosso coração de tudo aquilo que impede a nossa comunhão com o Senhor. Por isso nós estamos aqui nessa noite para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Pedimos, Senhor, que venha fazer presença com cada um de nós nessa noite. Que o Senhor possa retirar tudo de mal aqui da tua igreja, Pai eterno. E que o teu Espírito Santo possa fazer presença. Nós não queremos nada da presença do demônio aqui juntamente de nós. Mas nós queremos a presença do teu Espírito Santo e dos teus bons anjos. Pedimos, Senhor, que abençoe cada pessoa aqui representada. Que as tuas santas mãos sejam com cada um deles. Que nós possamos sentir bem aqui na tua igreja, Pai eterno. O Senhor possa tirar o cansaço, o sono, o desânimo. Que cada um de nós possa sentir a presença de teus santos anjos. Aqui, Pai Santo, tem pessoa especial. Nós pedimos, Senhor, que abençoe ricamente as nossas visitas. Que elas possam sentir bem em nosso meio e sentir desejo de voltar mais vezes aqui na tua igreja. E ficar juntamente de nós até o Senhor voltar nas nuvens do céu. Abençoa as nossas crianças, dando reverência e paz. E também nós pedimos uma bênção muito especial pelo teu servo. Pai Santo, ele vai partir o pão da vida com nós. Pedimos, Senhor, que cada um de nós possa ouvir e colocar em prática. Que não venha ficar nenhuma palavra jogada por terra, mas que possa ficar cada uma gravada em nossas mentes e no nosso coração. E nós não queremos, Pai eterno, ouvir a voz dele, mas nós queremos ouvir a voz do teu Espírito Santo. Que o Senhor possa falar na mente e no coração dele. Também
Pai Santo, nós pedimos, Senhor, por tudo, Pai Eterno, que seja feito por a honra e glória do Teu santo nome. Nós lhe agradecemos no nome, por amor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ver nessa noite, amados, que felizes são aqueles que gostam da casa do Senhor. Do Salmo 27, versículo 4, eu sou apaixonado com esse versículo. Lá o salmista escreveu assim: uma coisa eu peço ao Senhor, e eu buscarei. Pedir é uma coisa, Senhor, buscar é outra. Pode ser que algumas pessoas pediu nessa noite, mas não veio buscar. Pode ser que alguém falou para você assim: você está indo para a igreja? Ore por mim, pede lá por mim. Olha, amigo, eu não posso pagar promessa para você, amado, a não ser que você esteja doente, esteja lá numa cadeira de roda, tetraplégico, paraplégico, lá teve um derrame, não pode levantar, mas de repente alguém fica em casa porque quer ver aquele capítulozinho da novela. Às vezes tem um jogozinho aí, eu não sei, costuma ter nas quarta-feiras, ele também quer assistir o jogozinho, e ele às vezes quer ver um filmezinho. Mainha, ora lá por mim. Querido, isso não vale. Vou ser franco para você. Se você precisa, corre atrás, porque as bênçãos dessa noite é sua, amado. Você que veio aqui nessa noite, ela é sua, e você não tem como dar ela para ninguém. Você pode orar sim, não estou dizendo que é para você não orar, mas teve gente malandrão hoje que ficou em casa, porque quis mesmo ficar em casa, cheio de saúde. Veio aqui o pobre do velhinho, cansado, doentinho, com fome, andou, sacrificou. Então essa bênção não tem como você dar para o malandrão que ficou para lá, infelizmente não tem como. Essa é sua mesmo, é só sua, porque todo mundo está cansado, todo mundo está com sono, todo mundo está doente. Se formos olhar isso, ninguém vem na igreja. Você está aqui porque você ama a casa do Senhor, gosta da palavra do Senhor. Queridinhos, todas as vezes que prego essa mensagem, eu, com a permissão de vocês, eu leio um parágrafo que ele se encontra no Grande Conflito, página 518. Se você tiver esse livro em casa, você dá uma conferidinha. Olha o que diz aqui. Diz que a Escritura declara que em certa ocasião, em que os filhos de Deus foram apresentar-se perante o Senhor, Satanás também se encontrava entre eles, não para curvar perante o Rei Eterno, não para reverenciá-lo, mas ele estava presente para favorecer seus maldosos intentos contra os justos, com o mesmo objetivo, Senhor, olha bem, presta atenção, com o mesmo objetivo ele está presente hoje, quando os homens se reúnem para o culto de Deus. Está presente, ele está presente. Esse adversário nojento, embora, como diz aí a serva, né, do Senhor, a fofinha, na sua simplicidade, ela disse: nós não queremos nada com esse demônio, porque nós não gosta dele, mas ele está sempre presente, infelizmente. Está vendo aqui, querido? Olha para cá. Apesar de ele estar oculto das vistas, mas ele está a trabalhar com toda a diligência para dirigir o espírito dos adoradores. Fique esperto, amigo. Ele está lutando para dirigir o seu espírito, controlar sua mente, controlar o seu espírito. É por isso que você vê tanta gente brincando dentro de igreja, você vê gente saindo, gente entrando, você vê gente de vez em quando fazer assim, não levanta do seu lugar não, amiguinho, fica quietinho aí, fica na paz. É o vampiro que está querendo te chamar. Por que ele chamar você? Você está tão entretido aí, todo enlevado, ouvindo a palavra de Deus, alguém cutucando em você, apontando lá para trás, o cara, vem cá, peraí, Senhor, o que é isso? O que está acontecendo? Isso não é normal. Todo quem sai e vai atrás
Fazer o quê? O que você vai fazer? Você vai lá para fazer o quê? Amigo, diz que ele está lutando para dirigir o seu espírito. Agora presta atenção, ele vendo o mensageiro de Deus, preparando o sermão, examinando a escritura, ele toma também nota do assunto que vai ser apresentado para o povo. E agora ele emprega todo o seu engano e astúcia no sentido de moldar as circunstâncias, a fim de que a mensagem não atinja aqueles a quem ele está enganando a respeito daquele mesmo ponto. Alguém que mais necessita da advertência estará empenhado em alguma transação comercial que requer a sua presença, ou de algum outro modo ele fará tudo para impedir que essa pessoa esteja presente na reunião. Aquele que mais precisa, Senhor, o inimigo não deixa ele vir, o inimigo anota o assunto, anota a mensagem, anota tudo, escreve tudo. E agora ele vai trabalhar, Senhor, com uma astúcia, com uma diligência infeliz. Ele agora vai trabalhar, ele vai observar se aquela mensagem que vai ser apresentada naquela noite, se vai atingir fulano, se vai atingir Beltrano. Se ele vê que vai atingir, agora ele vai fazer tudo para não deixar essa pessoa vir na igreja. Ele vai fazer tudo. Ele faz visita chegar na hora que você está saindo, ele causa acidente no tráfego, ele atrasa refeições em casa, viu, queridinhos? Ele arranja aquelas confusão dentro de casa, ele machuca a menina, ele estraga motor de carro, fura pneu de carro, ele irá fazer tudo. Ele faz tempestades, Senhor, tempestades, viu, querido? Ele faz até fogo descer do céu. Ele vai fazer tudo para que aquela pessoa que mais necessita escutar a mensagem não venha. Não venha. É por isso, queridinhos, é por isso que às vezes quando tem reuniões, essas pregações, essa semana de orações, você pergunta a alguma pessoa assim: mas você não foi na igreja ontem? Mas ontem foi tão legal, rapaz, até ainda pensei em você, você que gosta, o que aconteceu? Ele vai dizer para você: rapaz, é um negócio que eu não sei explicar, me bateu uma sonolência louca, um desânimo miserável, e uma dor de cabeça, uma dor nas pernas, e eu cheguei em casa, não tinha nada para comer, e na hora de eu sair, o carburador do carro, a ignição lá do carro estragou, pneu furou, e eu acabei ficando. Ô amigo, eu estou cansado de ouvir isso ao longo dos meus dias nessa igreja, eu estou cansado de ouvir, você já ouviu também? Aquela pessoa que mais precisava escutar a mensagem, aqueles que mais tinham necessidade, o inimigo não deixou ele vir. Inventou alguma coisa, criou alguma circunstância, moldou alguma circunstância em cima, Senhor. Fica esperto, amigo, em nome de Deus. Quando você perceber que alguma coisa está acontecendo, visita que nunca foi na sua casa, aí ela aparece, bate a barraca e fica ali, e não sai mesmo. Agora é hora de você convidar ele, viu? Se for pessoa de confiança, você larga ele lá, se ele não quiser vir. Agora, se for gente que você a ver, não vai deixar lá a sua casa lá com ele, deixa ele arranchar lá na sua casa, fala: amigo, olha, eu sinto muito, mas eu tenho um compromisso agora e eu não posso faltar. Só quiser vir uma outra hora aí, quiser vir uma outra hora, estou aqui às ordens, as portas estão abertas, mas agora eu tenho um compromisso. Mas geralmente poucos é que têm essa coragem, essa disposição. E isso é sofisma do inimigo, é obra dele, você fica sabendo, hein? Você pode saber que quando estiver acontecendo com você na sua casa, saiba que alguma mensagem vai ocorrer aqui que seria direcionada para te abençoar você. E aí você perdeu. E aí pronto, já era. Queridos, eu disse para os senhores aqui ontem que estaria contando aqui 3 experiências, uma prática, uma experiência própria minha. As outras 2 eu acompanhei, vi com os meus olhos, conheço ela, e eu quero
Eu quero contar para os senhores aqui nessa noite. Estou nessa igreja, contando aqui história para os senhores, pregando para os senhores, porque numa quarta-feira chuvosa, 1970, eu fui para a igreja naquela quarta-feira. Se eu não fosse na igreja naquela quarta-feira, Senhor, eu creio que eu não estaria na igreja. Não estaria. Alguém na igreja, Senhor, me aborreceu muito, mas aborreceu com força. E você sabe, você é novo de igreja, eu estava aí com uns 3 anos, 4 anos de igreja. Porque quando você vem para a igreja, você é bastante paparicado, não é assim? Todo mundo te paparica você, e todo mundo te abraça, e todo mundo te beija, e aquele negócio, né, trazer você para a igreja. Só que depois, infelizmente, costuma acontecer que às vezes as pessoas começam a descuidar, e isso não deveria acontecer. E uma pessoa na igreja, uma pessoa de autoridade da igreja, já naquele tempo já tinha os seus 30 anos de igreja, descuidou, Senhor, miseravelmente, e judiou muito comigo, e eu fiz um pacto, Senhor, foi um pacto maligno, fiz um pacto que eu não pisaria mais na igreja, que eu não iria mais na igreja. Não se faz um pacto desse, Senhor, isso é pacto do diabo. Igreja, Senhor Deus não tem culpa de nada, de descuido seu, de descuido meu, nem nada. Deus eterno está aí na sua posição, bondoso, maravilhoso. Mas naquela quarta-feira eu tinha ali uma meia dúzia de pessoas, muito amigos, papai na fé, estavam por ali. Eu queria despedir deles. E eu disse para minha esposa, nós vamos, mas hoje é o último dia que nós pisamos nessa igreja. Aquele jeito machista, autoritário. E eu não ia também, não queria que eles fossem na igreja. Chuva, Senhor, muita chuva caindo, nós fomos assim mesmo, muito animados, espertos, caminhamos, chegamos ali molhadinhos, Senhor, poucas pessoas, mas o dito cujo estava lá, todo tranquilo, todo feliz, olhando por cima. É assim mesmo, Senhor, tem gente queridinho, olha para cá, Senhor, não despercebe não, olha para cá. E naquela noite, Senhor, alguém estava pregando ali naquela igreja, era um senhor que tinha vindo da igreja Assembleia de Deus, era um ex-pastor da igreja Assembleia de Deus, um homem simples, humilde, e ele de repente apareceu, tinha tido um acidente lá com o pé dele, estava calçado com um sapato, e o outro com uma chinela havaiana, que estava com curativo no dedão. Simples, Senhor, simples, roupa humilde, simples, aquele mesmo estilo. E ele entrou, veio aqui para de trás, Senhor, da mesa, veio para de trás do púlpitozinho, e uma esposa sentada no primeiro banco, Senhor, ali, bem encolhidinho ali, todo molhadinho, água correndo, tremendo. E ele, aquele sistema, abriu a Bíblia, no Salmo 137, Senhor, está aqui, Salmo 137, ele abriu a Bíblia aqui no Salmo 137, ele tinha as vistas bastante curtas, tinha um óculos com vidro deste bem grosso, fundo de garrafa. Mas eram poucas pessoas que estavam ali. Ele tirou o óculos assim, tirou assim da cara assim, com a Bíblia aberta, caminhou um pouquinho, olhou bem na minha direção, mas da minha esposa, e depois leu na palavra, esses versinhos aqui: sentados juntos aos rios de Babilônia, nós chorávamos, lembrando de Jerusalém.
pendurávamos os nossos instrumentos musicais, as nossas harpas, nossas liras, nos galhos dos salgueiros, e para aumentar a nossa dor, os babilônios pediam para nós cantar canções alegres, que fazia parte do culto em Jerusalém. Mas como cantar os hinos dedicados ao Senhor, de terra estranha, onde os homens estão nos maltratando e nos castigando? Como cantar hinos de Sião, em terras estranhas, aonde estamos sofrendo, aonde estamos entrando nas chibatas? Foi isto que leu o Senhor, fechou a Bíblia, colocou assim de novo, e agora voltou para mim, mas a esposa, que estava assim, e disse assim: tem porventura alguém aqui nessa noite que está fazendo plano de largar a igreja? Senhor, eu tremi, Senhor, meu Deus do céu, até hoje me arrepio todo, Senhor, fico emocionado. Tem porventura alguém querendo largar a igreja, fazendo plano de largar a igreja? Pois é, pois você pode largar, você pode ir embora, mas você não vai voltar mais. Você vai ter saudade da igreja, você vai ter paixão, você vai querer cantar os cânticos da igreja. E começou a fazer um apanhado desse relato aqui da Bíblia. Quando Jerusalém foi destruída, que Nabucodonosor estava levando o povo como escravos, todos amarrados, aquela penca de gente, viu, todo acorrentado, forçado a andar quase 2.000 quilômetros a pé, é claro, debaixo de cor, debaixo de chibata. Diz que eles pararam ali junto de um rio, ali tinha muitas árvores, que penduraram as suas harpas ali, seus instrumentos, suas liras. E agora diz que aqueles feitores, aqueles encarregados, aqueles torturadores cruéis, tiranos, dizia para eles: olha, canta alguns cânticos lá de Sião, canta algum cântico que fazia parte do culto de vocês, lá canta para nós escutar, criticando, gozando, viu, querido? E eles disseram assim: cantar como? Terra estranhas, como vão cantar? Como é que nós vamos entoar louvores ao Senhor no meio de tanto sofrimento desse jeito? Ele disse: pois é, se você for embora, você não vai voltar mais. Querido, eu lembro que eu, segurado na mão da esposinha, eu disse: gente, quem é que falou com esse homem que essa era a última vez que nós estamos vindo aqui na igreja? Quem é que falou com ele? Mas que povo caguetador, mas que povo fuxiqueiro, mas quem é que foi? Mas nós não comentou isso com ninguém, isso estava conosco lá. Eu morava no extremo, num lado lá de Belo Horizonte, Nova Granada, e esse homem morava lá no outro extremo, lá para Nova Suíça, fora, uma distância, não tínhamos tido contatos. Espírito Santo, Senhor, Espírito Santo de Deus. Bem está escrito, Senhor, Testemunho Seleto, volume 2, até tem o livro aqui, podia até ler para o Senhor, página 196, se você quiser anotar, para você conferir em casa, aqui diz assim: quando a palavra é exposta, irmãos, deveis a lembrar que é a voz de Deus que está falando por meio do seu servo, e escuta com atenção, não dorme. Ontem o irmãozinho, com dó, e ele disse: irmão Martim, mas eu estou gravando aqui tanta gente dormindo, que quando esse materialzinho for rodar por aí, eu não sei o que o pessoal vai pensar. Viu? Dormir, Senhor. Tem gente que está dormindo, não estou com a pressão baixa, tão doentinho, tão cansado, tão sonolento. E o inimigo ainda se vale, Senhor, esse inimigo nojento, infeliz, viu? Coloca sonolência. Mas amigo, faz alguma coisa, amigo, fica em pé, vai ali, bota água gelada no rosto, joga água no couro ali, faz qualquer coisa, fica em pé por aí, se você não está podendo sentar, que está dormindo. Querido, mas não perca nem uma palavrinha, porque ele diz que o objetivo do demônio é fazer com que aquela palavrinha que você mais necessita ouvir, ela passa batido.
palavrinha que poderia salvar você, amado. Querido, e eu ali naquela noite, fizemos um pacto com Deus, Senhor. Nem de brincadeira, nem no sonho, nunca mais falava aquilo, Senhor, nunca. Ali mesmo pedi perdão a Deus por aquela imprudência, aquela loucura, perdoei aquele homem. Com certeza ele nem sabia que eu estava saindo da igreja, porque muitos, querido, às vezes te machuca, te fere, te ofende você, mas esquece. Ele nem sabe, Senhor, que Ele está mandando você embora. E se você for embora, Ele não está nem aí, queridinho, Ele não está nem aí, Ele não vai te visitar você, Ele não vai orar por você, porque Ele contribuiu para mandar você embora. Por isso, queridinho, fica quietinho aqui, não fuja daqui, viu? Mesmo que tenha algum desencontro, alguma dificuldade, não fale de igreja, não deixa de não vir na igreja, venha. Querendo, não querendo, disposto, não dispostos. No Salmo 73, esse salmo é de um salmista por nome de Asaf. Depois vocês podem conferir. Ele disse que estava revoltadíssimo. Ele chegou a ponto de dizer: os meus pés estão resvalando, por um pouquinho que eu caí, faltou pouco. Diz que ele tinha inveja dos homens que prosperavam, ele tinha inveja daqueles que não serviam a Deus, e aquilo foi enchendo a cabeça dele, foi enchendo o coração dele. Mas a Bíblia disse, Senhor, verso 21, verso 22, por aí, vocês podem conferir, que ele diz assim: mas até que eu resolvi ir na igreja, eu resolvi ir. E quando eu cheguei lá, Senhor, o Deus eterno me mostrou, e eu entendi. Por isso que o salmista disse: uma coisa eu peço ao Senhor, e eu busco de todo o meu coração, é que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Amém. Para poder aprender do teu santo templo, para poder compreender as suas maravilhas, contemplar a sua beleza na sua santidade. E ele termina dizendo assim: e no tempo da adversidade, o Senhor vai me colocar meus pés sobre uma rocha. Rocha firme, essa rocha é Jesus Cristo, Senhor, viu, amados? Queridinhos, o Salmo 84, versículo 10, eu quero que o Senhor procura, eu não sei como diz aí na sua versão, mas na minha versão diz assim, olha bem: passar um dia no seu templo vale mais do que viver 1000 dias em qualquer outro lugar. Olha o que ele disse ainda a continuação do verso: eu prefiro ficar humildemente na entrada da porta da casa do meu Deus, do que viver em ricas casas, aonde só existe pecado e maldade. O salmista disse que ele não fazia questão, ele preferia ficar só na porta, assim como é o trabalho dos diáconos, das diaconisas. Ele não fazia questão nem de ficar dentro do átrio, ficar só na porta para ele já estava bom demais. Ele disse que era melhor do que passar 1000 dias em qualquer outro lugar, na roda dos escarnecedores, no meio dos pecadores, aonde só há maldade, aonde só há blasfêmia, Senhor, viu, queridinho? Aonde só há chamar o nome de Deus em vão. Por isso que o Salmo 1 lá está registrado: feliz é o homem que não anda no caminho dos pecadores, não é assim? E nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Roda dos escarnecedores, Senhor. Rapaz, isso é profundo, Senhor, isso vai longe. Quantas das vezes pessoas ficam agarradas aí nesses humorismos aí, de televisão, Praça é Nossa, e eu não sei se ainda tem ainda aquele Chico Anísio, não sei se ainda existe isso ainda, tantos anos, nunca mais olhei isso, nunca mais vi isso. Querido, o nome de Deus sendo blasfemado, o nome de Deus sendo tomado em vão, e você rindo junto deles, achando graça, achando bom, Senhor, viu, amados?
Diz que feliz o homem, Senhor, que não anda no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e nela medita, Senhor, de dia e de noite. Queridinhos, olha bem, esteja sempre na casa do Senhor. A igreja não só nos salva espiritualmente, como também nos salva materialmente. Eu li agora recente uma história, eu quero, com a permissão dos senhores, passar para vocês. Eu gosto muito de histórias, mas quando ela tem um fundo legal. Aliás, isso é até uma experiência verídica, isso que eu vou contar para os senhores. Está num livro que as casas publicadoras publicou no passado. Pode ser que alguém aqui tenha esse livro. O título dele é As 500 Ilustrações. E lá tem essa história. Diz que um rapaz, diz que todo dia que saía do seu serviço, para poder atalhar o seu caminho, para poder adiantar o caminho, diz que ele atravessava o ato de uma igreja. Ele atravessava por dentro dela, saía lá na frente, e lá ele atalhava, e assim ele fazia todos os dias. Belo Horizonte, você conhece Belo Horizonte? Ali na Praça São José, lá tem a igreja São José. Tem uma rua assim, Rua Tamoios, assim é Rua Espírito Santo, a lateral assim, e a outra aqui é Rua São Paulo, e a outra lá no fundão é Rua Goitacazes. Se você quiser ir na Goitacazes rapidinho, em vez de você dar a volta pela Rua Espírito Santo ou a Rua São Paulo, você atravessa dentro da igreja que fica aberta 24 horas por dia, a igreja São José, que diz que é o padroeiro lá de Belo Horizonte. Você atravessa ali o átrio dela, e você passa o quarteirão dela, o pátio todo dela, e já sai lá na Goitacazes. Eu fiz isso muitas vezes na minha mocidade, para poder atalhar caminho, porque ali eu tinha um ônibus, um ponto de um ônibus ali, então adiantava para mim. Diz que esse rapaz fazia isto todos os dias, olha bem, todos os dias, apenas para poder atalhar o caminho. E a história diz, Senhor, que não se sabe por que cargas d'água, esse homem foi acusado de um crime e foi levado à barra do tribunal. E disse, Senhor, que o advogado disse que já estava com dificuldade de resolver o problema do rapaz, que as acusações eram muito fortes. E disse que no meio daquela situação, diz que o juiz, um homem muito respeitado, um homem íntegro, homem temente a Deus, diz que liberalmente, automaticamente, de livre e espontânea vontade, levantou e falou assim: senhores, esse rapaz que está sendo aí acusado, eu creio, posso até crer que ele cometeu esse crime, mas no momento de uma perturbação muito miserável, porque tudo me indica, que eu sei a respeito desse rapaz aí, que ele é um moço muito religioso, porque como o senhor sabe, eu moro de frente à nossa catedral, e eu vejo esse homem todo dia no cair da tarde, sair de dentro da igreja. Amigo, diz que aquela declaração, daquele juízo, daquele homem íntegro, homem temente a Deus, assim de livre e espontânea vontade, querido, diz que foi o bastante para aquele sujeito ser absolvido. Pronto, foi liberado, foi liberto. E a história diz que quando ele saiu dali, naquela situação, camisa molhada, Senhor, porque suor ali corre até no bico da botina, viu, nego? Diz que alguém escutou ele falando assim, em voz baixa assim, saiu pela estrada falando, pela rua, dizendo assim: por que a igreja veio ao meu encontro, numa hora tão difícil dessa? Só porque eu atalhava, sempre estou atalhando os seus atos aí, para atalhar o meu caminho, para me adiantar mais o meu caminho, só porque eu tenho feito isso, ela veio ao meu encontro na hora que eu mais preciso, que eu mais precisei.
Imagina se eu me entregasse à igreja totalmente de corpo e alma, o que ela não faria para mim? Está lá, Senhor, 500 ilustrações, página 284. Se tiver esse livro, pede emprestado, os conservadores aí, os antigos, os irmãos, sempre tem esse livro na sua biblioteca. Querido, se você entregar de corpo e alma a esta igreja, quando se fala de igreja, Senhor, não se refere a essas 4 paredes, esses bancos humildes, simples, mas a igreja é um lugar onde nós reunimos, Senhor, o povo reúne para poder buscar o Senhor, orar, e diz que Deus se faz presente, Senhor, seja humilde, seja de alto escalão, seja aqui a igreja central, seja lá um grupozinho, lá onde for. Se esse for o melhor lugar que Deus escolheu para o seu povo adorar Ele, então Ele se faz presente. A Bíblia registra a palavra do Senhor Jesus, que onde estiver 2 ou 3 reunidos, em nome de Deus, ali Ele se faz presente. Muitos têm perdido bênção, Senhor, pelo fato de não vir na igreja. Por isso que o apóstolo Paulo, em Hebreus 10, 25, eu creio que é conhecido do Senhor esse versinho, lá diz assim, que não é para nós proceder, conforme alguns têm procedido nesses últimos dias, largando as suas congregações, deixando de se congregar. Não façam isso, ainda mais agora sabendo que nós estamos nos fins dos tempos. Aqui nós ouvimos a palavra de Deus, aqui a palavra de Deus é ministrada, aqui nós louvamos o Senhor, e aqui Ele faz presente, para poder encontrar com o seu povo e poder abençoá-lo. Aqui você busca dele bênção, busca força. Quantas vezes, amigo, você vem para aqui acabado, arrasado, deprimido, estressado, doente, e quando você chega aqui, os louvores que você escuta, as músicas bonitas, o solo que você escuta, a pregação da palavra de Deus, você sai daqui renovado, Senhor. E lá em Amós capítulo 8, versículo 12, Senhor, lá está registrado que vai vir dias, que vai haver nesse planeta uma fome, Senhor, uma sede, não fome de pão nem sede de água, mas fome de ouvir a palavra de Deus. Não teremos Bíblias mais, Senhor, não teremos mais pastores pregando, não teremos mais leigos pregando, não teremos mais louvor, não teremos mais essa liberdade, será tirada de nós. Diz que a fome vai ser tão intensa, Senhor, que as pessoas vão desmaiar pela rua, não com fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Deus eterno, Senhor, de ouvir a palavra de Deus. Queridos, eu tenho muita esperança, eu particularmente, o José Martins, tenho muita esperança em pessoas que gostam de igreja, que vêm na igreja. Por mais fraco que você seja, por mais fraco, por mais vacilão, mas se você gosta de igreja, se você vem na igreja, tem esperança, porque de repente um dia você vem aqui e a coisa acerta em você, você chega aqui, entra aqui de um jeito e sai do outro totalmente diferente. Porque se eu não tivesse ido na igreja naquela noite, Senhor, meu Pai do céu, Deus usou aquele ex-pastor da igreja Assembleia de Deus para pregar para mim, para falar comigo, Senhor. O Espírito de Deus falou alto. Você sabe que esse povo é entusiasmado, e ele veio com o mesmo estilo dele lá da Assembleia, e ele não mudou nada. Que eles são alegres, Senhor. O povo da Assembleia são alegres, gosta de améns, améns forte. Até hoje, Senhor, eu fecho os olhos assim, vejo aquele homem tirando o óculos da cara, Senhor, aquele fundo de garrafa, viu, querido? E olhando para mim, mas a minha esposa, e dizendo assim: tem alguém aqui que está fazendo plano de largar a igreja? Tem alguém aqui? Mas meu Deus, estava falando comigo, meu pai, era eu, mas ela que tinha feito o plano, feito o voto, que aquela era a última noite que estava indo na igreja. Meu Deus do céu, na nossa mocidade, Senhor, ainda estava bem jovem, não conhecia nada, estava entrando agora para a igreja, Senhor. Para mim o cabra pode ser fraco como for, mas se ele gosta de igreja, eu vejo nele futuro, tem esperança.
Agora para mim ele pode ser santo como for, Senhor, pode ser santarrão, e pode dizer que é isso, que é aquilo, mas se ele não gosta de igreja, não tem nenhuma esperança, Senhor, porque nós precisamos de congregar, nós precisamos de igreja, Senhor. Por isso que o salmista escreveu, inspirado pelo Espírito Santo: me alegrei quando me disseram, vamos ficar em casa. Não é assim? Não é assim. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, gente. Não fiquei, fazer o que em casa? O que você vai ficar fazendo em casa? Assistir novela? Você tem coragem de saber que tem um culto aqui na quarta-feira, um culto no domingo, ou uma semana de oração? Você tem coragem? A sua consciência deixa você ficar em casa? Aí está fazendo medo, aí eu fico com medo de você. Espera aí, vai ficar fazendo em casa o quê? Hein? Fazer o que em casa? Os velhinhos vêm, cansadinho. Eu escutei uma coisa aqui essa semana, Senhor, que eu estou remoendo isso aí, e toda hora que eu a lembro, Senhor, eu me arrepia. Escutei aqui na porta da igreja, da vossa igreja, eu não vou dizer quem é que falou, essa pessoa falou para mim: irmão Martins, a nossa igreja, ela está caminhando. Foi feita uma estatística aí, uma análise aí, a nossa igreja está caminhando apenas em cima de 10% de seus membros. Isso doeu, Senhor. São essa turma, Senhor, que segura a igreja, são essa turma que são os fiéis, sustenta a igreja com seus dízimos, sustenta a igreja com as suas ofertas, os que faz trabalho missionário, Senhor. 10% só, 10% só, Senhor, é os que estão trabalhando nessa igreja. E os 90%, Senhor, estão aonde? O que esse povo está fazendo? E eu pensei comigo: Deus, será que eu estou entre esses 10%, meu Pai? Não é coisa de pensar, Senhor. O que você está fazendo? Você está fazendo o quê? 10% só que está pregando evangelho, Senhor. 10% só é que está procurando levar avante essa obra, queridinho. É que está correndo atrás. 10% só. É uma estatística feita, Senhor, uma análise. Queridos, em nome de Deus, Senhor, eu tenho aqui mais o versinho que eu ler para os senhores. Aliás, deixa eu contar mais a história. São 3 que vos prometi. Essa pessoa é até filha nossa na fé, uma mãe de 3 filhos. Hoje já estão homens trabalhando nessa igreja, fiéis nessa igreja, os rapazes. Irmã Beatriz, cidade de Corinto, Minas Gerais. Eu estava pregando naquele domingo, ela no domingo estava pregando, e ela estava sentada no primeiro banquinho assim, bem à minha direita aqui, do púlpito aqui, aí, a bebezinha já dormindo, bem no colinho dela, e o outro também de lado dormindo, e o mais velhozinho, o Anderson, estava pescando, e ali, eu estou pregando, quando faltava 15 para as 9, eu vi quando houve um bafafá lá fora, e uma pessoa entrou para o corredor adentro, e veio cá no ouvido dela, e cochichou, e eu vi, Senhor, quando ela abraçou as suas crianças, juntou eles assim, ali, e eu vi quando ela falou assim baixinho: graças a Deus, que eles estão aqui comigo, meu Deus. E virou aquele fuzuê dentro da igreja, aquele entra e sai, o que aconteceu, o que não aconteceu. Eu já terminei a mensagem por ali, e lá fora então foi esclarecido, Senhor. Essas casinhas velhas, Senhor, essas eletricidades todas bagunçadas, houve um curto-circuito lá, Senhor, e aqui pegou fogo, o barraco pegou fogo.
virou cinza, Senhor, cinza, cinza. Os vizinhos lutaram, pelejaram, e a preocupação dos vizinhos era das crianças estar lá dentro, Senhor, essa era a preocupação deles. Mas quando alguém chegou lá na igreja, que viu ela com seus 3 filhinhos, que alívio que foi, Senhor. Hoje, Senhor, esses meninos estão vivos, contando história, trabalhando nessa igreja, porque naquele domingo, Senhor, a manhinha pegou todos os 3, já cansados, sonolento, e levou para a igreja, Senhor. Senão, os 3 tinham carbonizado, tinham virado cinza naquela noite. Que tragédia! Viu, manhinha? Você que vem para a igreja, viu, painho? Vem todo folgadão para a igreja, de mãozinha dada com a patroinha, com a esposinha, e deixa a meninada em casa. Cuidado, hein? Você pode ter uma decepção miserável. Você pode ter uma decepção. Eles ficam em casa, de repente eles resolvem mexer lá num gásezinho, fazer uma pipoquinha, e de repente um gás escapole lá, ou esse botijão velho estoura, e televisão velho explode, e fogo pega nessa casa, Senhor. E enquanto você está aqui, diz que está adorando o Senhor, então, já que você quer vir e tem que largar, é melhor você ficar com ele, fica lá vigiando eles. Outra hora, alguns pais dizem assim: vocês vão na frente, filho, os pais, mas mãe não vai não, estão muito cansadinhos. Para que fazer isso, Senhor? Por que isso? Por que tem que mandar essas crianças para a igreja? Você fica em casa, pelo amor de Deus, espera isso. Quem tem que puxar a fila, quem tem que puxar os vagões é você. Você que é o chefe, você que é a rainha da casa, é a rainha do lar. E eu conheço muito disso. Hoje vocês vão, filhinhos, porque papai e mamãe estão muito cansadinhos, vão ficar por aqui, manda os pobres e dos meninos para a igreja. Nunca aceitei isso, Senhor, nunca. Se eu não for e nem sua mãe não for, ninguém vai, fica todo mundo em casa. Agora, nós temos que ir, puxar a fila, puxar o carro, Senhor. Eu tenho aqui, querido, nós já estamos assim, caminhando para o finalzinho. Tem mais uma experiênciazinha aqui que devo estar contando para o Senhor. Escuta o que diz aqui, Testemunho Seleto, volume 2, página 134. Olha o que diz aqui. Eu sinto muito que eu tenho a dizê-lo, da parte de alguns chefes de família. Há uma grande falta de fervor e legítimo interesse nas coisas espirituais. Alguns que raramente são vistos nas casas de culto. Eles dão uma desculpa, depois outra desculpa, e mais outra, justificando sua ausência. Mas a causa verdadeira disso é que eles não estão convertidos. Página 134. Querida, essas desculpas, ela diz assim: eu sinto ter que dizer da parte de alguns chefes de família. Dificilmente vê eles na casa de Deus. Dão uma desculpa, e depois outra desculpa, e mais outras, justificando a sua ausência. Mas ela diz aqui que a verdadeira causa disto, Senhor, é falta de conversão. Eles não estão convertidos. Uma pessoa convertida, Senhor, ele não fica em casa em dia de culto, não, a não ser que tenha alguma coisa que se justifica, Senhor, porque tem. Às vezes tem alguém doente em casa, não pode sair todo mundo. Às vezes você mesmo adoece, tem doença que impede mesmo, não tem como você vir para a igreja. Mas mesmo assim eu conheço gente que vem se arrastando para a igreja, Senhor, mas vem assim mesmo, e quando chega aqui ele recebe a bênção. Porque aqui é o pronto-socorro, Senhor. Aqui é o hospital, é lugar dos doentes, é lugar que nós buscamos ao Senhor, buscamos a Deus, amados. Queridos, eu sou apaixonado com 2 Samuel, capítulo 11. Amigo, gosto muito, muito mesmo. 2 Samuel, capítulo 11, e você pode ler do versículo 10. Você pode ler o versículo 10 e o versículo 11. Você pode ler até o versículo 12.
O verso 10 diz assim: quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, mandou chamar ele e perguntou: o que há com você, homem? Por que você não foi passar a noite de ontem com a sua esposa? Depois de você ter ficado tanto tempo longe dela. Eu gosto dessa expressão. Batseba era linda, tão linda que o rei Davi se apaixonou por ela, e os senhores conhecem a história, mandou buscar ela, prostituiu com ela, adulterou com ela. E Urias, Senhor, aqui pelo relato da Bíblia, aquelas guerras, ele estava em guerra, lá lutando para poder derrotar os medianitas. Aquelas guerras duravam meses. Tinha guerra, Senhor, que às vezes levava até 3 anos de duração, até 3 anos. Quando aquela cidade era muito fortificada, aqueles muros que ninguém tinha como transpor aquilo, eles armavam, batia barraca, o exército batia barraca ali em volta. Quer dizer, vocês não deixam entrar aí, não tem como nós entrar, mas nós vamos ganhar a cidade no grito, na fome. Um dia vocês vão ter que entregar. Porque não entrava mais nada, não saía mais nada, eles desviavam o rio de dentro da cidade, secava tudo, e o povo ia comendo o que tinha, passava a comer até seus próprios filhos, suas crianças, até que não tinha jeito mais, eles acabavam se entregando. Então tinha guerra que durava 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E Davi falou aqui para ele: homem, por que você não foi passar a noite de ontem com a sua esposa, depois de tanto tempo longe dela? Presta atenção nesse detalhe. Davi havia pecado. E a barriguinha lá da amiga estava crescendo, o corinho estava crescendo. Ai, não tem como esconder. Esconde um tempo, depois devemos esconder mais. E Davi ficou meio doido. Falou: meu Deus, como é que eu fazia agora? Oh, meu pai, eu não quero que ninguém saiba disso, que eu fiz isso, que eu aprontei isso. Aí ele usou de esperteza. Davi acaba esperto. Aí mandou buscar o capitão Urias. Quer dizer, o plano dele é o seguinte: é claro que ele vai vir. Eu gosto desse detalhe, senhor, porque eu conheço chefe de família que às vezes viaja na quarta-feira, fica quarta-feira fora de casa, fica quinta, às vezes chega sexta-feira à noite. Você pensa, de onde é que o velho está querendo ir? Chega sexta-feira à noite, o santo sábado do Senhor, e o cabo é tão sem domínio, tão sem controle, que a Bíblia diz claramente que nós no sábado não devemos falar nem as nossas palavras, e nem cuidar de nossos interesses, e nem fazer a nossa própria vontade. E eu não conheço vontade maior, Senhor, eu não conheço vontade maior nesse mundo do que o particular de sexo. Você não é bobo, eu não estou pregando para nenhum idiota, estou pregando para pessoas ativas. E você já pescou tudo. O que eu quero dizer? E Davi falou assim: eu mando chamar ele vai doido correndo para casa, é claro, é natural, e lá ele vai estar com a família dele, com a esposa dele, e esse menino é deles para lá. Eu estou fora disso. Mas só que ele enganou, Senhor, porque o capitão Urias veio na verdade, mas não foi para casa, dormiu na porta do palácio. Por isso que ele chamou ele de manhã e falou: homem, o que está se passando contigo, homem? Você é tanto tempo fora da sua família e você não foi para casa, cara, você está doido? Davi estava apurado, Senhor. Davi não conhecia o caráter do homem que estava mexendo com ele. Agora olha para cá, olha o verso 11. Urias respondeu: isso aqui dói meu coração, Senhor, olha para cá. Só mais você está cochilando, acorda, olha para cá, pelo amor de Jesus Cristo, presta atenção. Urias respondeu: como é que poderia eu ir para casa, para comer, para beber, para descansar, para dormir tranquilo com a minha esposa, enquanto eu sei que a arca do meu Deus e os soldados de Israel estão acampando-se no ar livre? Fazer isso para mim é um crime contra a minha consciência. Eu sou apaixonado com isso aqui, Senhor. Eita consciência despertada, Deus seja louvado, Senhor.
Isso é que eu chamo de consciência despertada, consciência regada pelo Espírito Santo de Deus, Senhor. Ele falou para o rei assim de manhã: como é que eu poderia ir para casa, rei, banquetear com a minha esposa, me se alegrar com ela, dormir com ela, enquanto lá no ar livre, lá no campo, está meu capitão, meu comandante Joabe, estão os meus companheiros, soldados, morrendo um atrás do outro, e além de mais, Davi, a arca do Deus eterno está exposta à têmpera do tempo. Chuva, sol, poeira, ela está no ar livre. A minha consciência não deixa eu fazer isso. Oh, glória, Senhor. Deus seja louvado, amigo. Caráter, Senhor. Diz que nós vamos levar para os céus é caráter, Senhor. Caráter. E o caráter é formado com essas coisinhas simples e humildes e pequeninas da vida, Senhor. Querido, já pensou se todos nós tivéssemos uma consciência dessa? Já pensou nós disséssemos assim: como é que eu vou ficar em casa hoje, bebendo guaraná, comendo pipoca, assistindo aí Bruce Lee, assistindo Jet Li, assistindo aí Sylvester Stallone, assistindo Big Brother, assistindo novela, enquanto está lá aquele punhadinho de gente lá dentro da igreja, aqueles velhinhos, doentinhos, caindo os pedaços, e ainda não tem vergonha, ainda mando bilhetinho ainda pedindo oração para mim. Não faço isso, Senhor. O homem tem que ser justo, Senhor, com ele mesmo. Com ele mesmo. Ainda tem coragem de mandar pedidinho de oração: ora por mim, ora por mim. Mas por que você não vai? Não vou não, hoje é o fim do Big Brother aqui, o Timão hoje está truvado aí, mas pede lá por mim. Você vai fazer isso? Você vai perder tempo, Senhor? Nunca, nunca, porque eu estaria sendo injusto, eu estaria me acovardando com ele, eu seria injusto com ele. O cara está cheio de saúde, o cara está cheio de vida, vendo a manhinha vir para a igreja, vendo o pai vir para a igreja, doente. Olha lá para mim, pai, para me arranjar um emprego. Olha lá por mim, pai, porque eu não estou indo bem no meu casamento. Mas por que você não vai, meu filho? Não vou não, pai, porque tem uma manchete do jornal aí, eu preciso dar uma olhadinha nela. Eu não vou não, porque eu não quero perder nenhum lance aí de Bahia Futebol Clube, eu não sei quem mais, de Flamengo com Vasco, de Botafogo com São Paulo, Palmeiras e Corinthians, eu não posso perder, por isso é que eu não vou. Amigo, presta atenção, abre seu olho, amigo, fique esperto, seja honesto com você mesmo, pelo amor de Jesus Cristo. Agora estou terminando, amigo, a outra história. Poços de Caldas, Minas Gerais. Eita, a mocinha, diretor de escola sabatina, menina prendada da igreja, nascida na igreja, se envolveu com um sujeito lá, e o sujeito iludiu ela, tirou ela da igreja, e deixou ela buchuda, e desapareceu. Cortaram ela da igreja, aquela coisa toda, o bebê nasceu, o bebezinho cresceu, e 1 ano, 2 aninhos, 3 aninhos, quando ele fez uns 4 aninhos, ela resolveu, voltou para a igreja acolheu de novo, abraçou, entrou no cargo de novo, que era uma moça prendada, uma moça sábia, Senhor, abençoada de Deus, e agora firmou. Oh, meu pai, mas não deu outra. Daí a pouco apareceu o sujeito, e falou: olha, menina, eu estou disposta a assumir você, casar com você, gosto de você, assumir esse menino seu, porque isso não é registrado, isso não tem pai, eu assumo a paternidade dele, registro ele como meu filho, moço muito bem empregado, numa multinacional que tem em Poços de Caldas, me foge o nome dela agora, mas tem um detalhe, eu não gosto da sua igreja, ser franco para você, não gosto do pastor, na época era o pastor Eno Rocha. Vocês conhecem o pastor Eno Rocha, está aqui hoje em Salvador, vi ele agora esses dias. Não gosta daquele homem baixinho seu, aquele mandinho, chamava, botou até apelido nele de mandinho, dos olhinhos brancos, que o pastor Eno Rocha tem os olhinhos azulzinhos, um baianinho, galeguinho, dos olhos azuis, e eu não gosto mesmo, mas se você quiser fazer um pacto de também largar essa igreja para um lado, largar isso por aí, eu topo casar com você. Vou te dar casa boa, vou te dar móveis, vou te dar mobília, carro, eu lhe dou tudo, e nome para esse molequinho seu, porque esse menino seu não pode crescer desse jeito.
Ô amigo, aí ela anunciou na igreja, Senhor, que ia topar a proposta do homem. O pastor Eno Rocha lutou tanto, Senhor, que essa menina, que ele tinha ela como filha, pelejou, lutou, minha filha, pelo amor de Deus, olha, você já se deu mal a primeira vez, agora vem um cara desse com uma proposta dessa, você vai sair da igreja, nós precisamos de você, a igreja precisa de você, você desempenha seu trabalho tão bem. Disse, não, mas eu não vou perder essa não, pastor, eu vou casar. E casou. Passou 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 12º ano, 13º ano. Aí, queridos, passou. Hugo estava agora com seus 18 aninhos, 18 anos. Nunca mais ela pisou na igreja, nunca mais. É um pacto que fez, foi um voto que fez. E o homem cumpriu. Eu morava distante do lar deles, da casa deles, está lá em Poços de Caldas, no mesmo lugarzinho, uma média de uns 300, 400 metros a distância. Foi um pessoal daqui de São Paulo, aqui de uma cidadezinha chamada Americana, daqui de São Paulo, às vezes eu estou em São Paulo, lá de São Paulo. Foi para lá fazer uma programação na igreja Dom Bosco. E o Hugo tanto pelejou com a mamãe que conseguiu levá-la na igreja naquela manhã. Depois de 13 anos, ela foi. Apaixonou, chorou, se alegrou, matou a saudade. E eles, Senhor, naquela manhã anunciaram ali um JA, um culto jovem para aquela tarde, mas de arrebentar. E ele falou, e aí mamãe, a senhora vai voltar à tarde? Ela disse, meu filho, eu não sei, só Deus sabe do meu destino, porque eu já vim aqui hoje quebrando um pacto, quebrando um voto que eu fiz a seu pai, que eu não viria mais na igreja, e eu não sei como é que eu vou ser recebida quando eu chegar em casa. Ô amigo, quando ela chegou em casa, ele veio encontrar com ela, Senhor, e falou, olha, você está vindo da igreja? Eu estou vindo da igreja, não aguentei a saudade. Mas você não aguentou a saudade? Mas você tem um pacto comigo, você fez um voto, eu tenho cumprido a minha parte com você. Olha, menina, falou para ela assim, olha, você, isso, o Hugo estava junto, o rapaz, 18 anos agora, estava junto, ele falou para ela, olha, essa eu vou te perdoar você esqueceu, passou muito tempo, eu vou te perdoar você. Mas não tema mais não, porque eu não vou lhe dar mais chance. Querida, ficou amuada durante o dia, e à tarde está chegando, e lá o culto jovem, era um assunto muito bonito, passagens para Nova Jerusalém, tinha dado para ela um bilhetinho, a passagem, e tinha que vir, precisava de vir, e Hugo insistiu com ela, vamos mamãe, mas só essa vez, meu filho, seu pai, olha, você viu bem, você estava junto, mãe, mas só vai perder, e ela não aguentou, Senhor, e acabou indo e foi, assistiu, foi bom, terminou, Senhor, ele falou para ela, mamãe, olha bem, amanhã o nosso quarteto vai cantar lá na Central, lá na Praça dos Macacos, na igreja nossa, lá no centro, Poços de Caldas. E eu vou ficar só aqui, só uns 10 minutinhos, só para passar aqui o hinos de amanhã, e logo eu estou indo. Só quer me esperar? Não, meu filho, não vou esperar não, eu vou caminhar. Então, daqui a pouquinho eu chego, mamãe, é só daqui um pouquinho, é só enquanto eu passo aqui, os 2 hinos aqui, nós estamos indo embora, estou indo embora. E ela partiu. Os vizinhos deu depoimento, Senhor, ele já foi encontrar com ela, já pegou ela pelos cabelos, Senhor, pegou pelos cabelos, e já socou ela, e veio arrastando, ele tinha uma latinha de massa de tomate, cheinha de álcool, pegou o álcool, Senhor, espejou em toda a Bíblia, embebedou ela todinha assim, botou fogo, assim lá no terreiro, querido, e socou, esmurrou, arrastou pelo cascalho fora, esfolou ela toda, e depois arrancou do revólver, Senhor, deu 6 tiros na cabeça dela, e 1 tiro na cabeça dele, mas antes ele perguntou para ela, cadê aquele amaldiçoado, aquele filho seu, que dele? Ele ficou, pois ele deveria ter vindo, estou esperando ele, eu quero ele. Ele hoje é pastor, senhor, pastor Hugo.
Ele disse: olha gente, hoje eu estou pregando, hoje eu estou nesse ministério, e hoje eu estou contando história, porque eu fiquei 11 minutinhos lá na igreja, porque se vou com a mamãe, eu era o alvo, era 5 balas para ela, uma para minha cabeça, e outra para a cabeça dele, conforme ele fez. Os minutinhos que eu fiquei lá na igreja, amigo, eu quero dizer aqui para as mocinhas, cuidado mocinhas, olha para cá mocinhas, tem mocinha solteira aqui, mocinhas casadoras, você toma cuidado, hein? Isso aqui não falha não, viu? A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia para Ele. Quando Deus diz uma coisa, Ele quer dizer isso mesmo, viu? Você não mexe com ímpio não, não casa com pessoas ingrato com Bíblia e com Deus não, que não gosta de Deus nem de Jesus Cristo não, não faça isso não, porque você pode se dar mal. Parecia que nunca mais ia acontecer nada, parece que a palavra de Deus tinha falhado com ela, porque passou 13 anos, 13º ano, 13, tudo numa boa, tranquilo, carro novo, antena parabólica, porque uns anos atrás aí, quem tinha uma antena parabólica, geralmente era uma pessoa bem empregada, hoje todo mundo tem, todo mundo possui, mas naqueles dias, viu, que ele se destacava, fulano tá fraco não, antena parabólica, carro na garagem, muito bem empregado, uma multinacional, Senhor, conforto, Senhor, passou 1 ano, 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos, mas a palavra de Deus estava em pé, Senhor, viu queridinha, a palavra de Deus estava em pé, porque uma vez que ela sai da boca de Deus, ela não volta vazia para Ele. Queridos, vale a pena caminhar para a igreja, vale a pena ser piolho de igreja, ser barata de igreja, como se diz, vale a pena. Pede a Deus para te dar uma consciência despertada, uma consciência abençoada, como a do capitão Urias. E aí quando Davi viu, Senhor, ainda fez, sabe o que Davi fez ainda? Ainda fez um banquete para Urias, encheu de cachaça, encheu ele de cerveja, embebedou ele, falou, ele bêbado agora ele vai para casa, aí ele vai, pois nem bêbado o homem não foi para casa, mas meu pai do céu, aí Davi falou, não tem jeito com essa miséria não, vou mandar matar ele. Oh Deus, mandou matar, Senhor. Urias morreu, Senhor, morreu lutando, consciência firme, Senhor, fiel com Deus eterno. E se você for no céu um dia, chegar ao céu, pelas graças de Deus, você vai conhecer o capitão Urias. Eu quero conhecer ele, morreu com o seu nome registrado no livro da vida, Senhor, morreu como herói, Senhor, como homem de Deus. Ele mesmo foi portador da morte dele, ele mesmo levou a carta, entregou para o coronel Joabe, para o capitão Joabe, lá para o general Joabe, lá na carta dizendo, Davi dizendo, põe ele na linha de frente, põe ele onde o perigo está mais apertado, porque eu quero esse homem morto. Oh, covardia, eita, mas morreu fiel, Senhor, e Davi teve que pagar pelas consequências dele. Nego duro, toma, é isso aí, não briga com Deus não, não briga com Jesus não, Senhor. Que Deus te abençoe, meu queridinho, nessa noite. Ama essa igreja, gosta dessa igreja, seja apaixonado por essa igreja. Quando Deus quer, meu amado, quem o impedirá? Assenta no seu coração nessa noite, faça um pacto com Deus, de nunca mais faltar do templo, a não ser que tenha algo que se justifica, porque às vezes acontece, mas viu, amiguinho, venha para a igreja, caminha, querendo ou não querendo, venha, você vai precisar dessas reuniões muito em breve. Está escrito que tudo de Ló foi consumido, tudo, perdeu esposa, perdeu filhos, e perdeu as riquezas, tudo, perdeu tudo, e ele mesmo teve um fim miserável no final da sua vida, morando em caverna, parecendo bicho, relacionando com as próprias filhas, tendo filhos com ela, e diz que ele desceu a sepultura carregado de infâmia. Isso está num livro chamado Patriarcas e Profetas, onde o título do capítulo é a destruição de Sodoma e Gomorra, ou digo, profetas e reis. Ele mesmo teve um fim miserável, e a serva do Senhor, ela continuou escrevendo assim, se você tiver de perder uma parte de sua família, se caso você perder uma parte dela, mas se puder salvar, ou menos uma parte, é melhor que perder tudo. Insista com eles, caminha para a igreja, venha com eles, aconselha,
luta para eles poderem te acompanhar você. Daqui uns dias, amigo, você vai precisar muito dessas reuniões, não tem Bíblia mais, não tem nada, não tem pregador. Aqui nesse livro, na página 202, está escrito que daqui uns dias pessoas vão dar tudo que possuem, ouro, prata, casas, dólares, tudo, a troco apenas de uma exortaçãozinha, de apenas uma palavrazinha de oração, mas ninguém tem nada para eles. Página 202 desse livro, Eventos Finais. Amigo, em nome de Deus, garra nas mãos de Deus. Quando o rei Ezequias, Senhor, ficou doente daquela morte mortal, quando Deus mandou falar para ele que ele não descia daquela cama, e de repente, Senhor, ele chorou amargamente, Deus mandou outro recado: diga para ele que eu vou curar ele, e que daqui 3 dias ele vai estar no meu templo me adorando. Oh, glória, Senhor. Rei Ezequias, apaixonado com a igreja, gostava de igreja, Senhor, por isso que Deus teve grande interesse em curar ele. Às vezes você está doente, mas você não gosta de igreja, você não gosta de Bíblia, você não gosta de Deus, você não gosta de Jesus Cristo, você não gosta das reuniões. Deus vai curar você para quê? Você não gosta de igreja, você gosta de novelas, gosta de Palmeiras e Corinthians, gosta de Gugu, de Silvio Santos, de Faustão. Então Deus vai curar você para quê? Mas o rei Ezequias, Deus curou ele, porque Ezequias, Senhor, era muito conhecido do Deus eterno, ele era piolho de igreja. Por isso que Deus falou: daqui 3 dias, rei Ezequias, você vai estar no meu templo me adorando. Glória a Deus, Senhor. Que Deus te abençoe, amigo, que Deus te dê saúde, que Deus te dê vida, e que Deus te dê amor pela casa dele. Como diz o salmista: prefiro passar um dia só na porta da casa do Senhor, do que 1000 dias em qualquer outra parte. Então pronto, aí fechou. Agora deixa eu orar com você. Papai eterno, muito obrigado, Deus, pela beleza da tua palavra. Felizes são aqueles, Senhor, que moram na tua casa, que amam a tua casa. Alegramos quando dissermos: vamos à casa do Senhor, vamos adorá-lo, vamos cantar louvor, vamos buscar a bênção do Senhor, milagre. Abençoa nessa noite aqui teus filhos, Senhor. Toma conta de todos. Abençoa a Sandra Moreira, que ela continua te louvando, Deus. Dá ela saúde, dá ela força, e recompensa ela por ter vindo aqui nessa noite para brilhantar aí essa reunião e para nos alegrar os nossos corações. Ó Deus, abençoa todos que vieram aqui hoje, que estão vindo aí todos os dias. Traga-nos amanhã, Deus Jeová Santo, traga muita gente amanhã, para nós ouvir a mensagem, o privilégio de ter o nome no livro da vida. Pois é no nome de Jesus, Senhor, é que nós te pedimos e te agradecemos, hoje e para sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Deus seja louvado. Amém.